Meus irmãos, boa noite. É motivo de alegria poder estar com vocês em mais um domingo, dessa vez após um momento ao vivo, para compartilharmos um pouco da palavra de Deus, para podermos estar juntos em comunhão, buscando ao Senhor. Vamos dar início à nossa devocional hoje, abrindo o texto bíblico que se encontra no livro de Oséias, capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia, que rega toda a terra. Temos nesses versos a promessa do Senhor de que para aqueles a quem Ele quer bem, o sofrimento ele não é eterno. Dentro da vontade permissiva de Deus, às vezes passamos por tribulações e devemos ter a confiança nele de que esse sofrimento não é eterno e esse sofrimento ele traz lições para nós, como nós já discutimos algumas vezes durante esse período de confinamento. Mas o que devemos fazer então num momento como esse? O verso 3 ele nos traz a resposta que nós precisamos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Busquemos entender a sua vontade. Busquemos fazer aquilo que Ele nos chama para fazer em todo o tempo. Assim, o que nos aguarda após esse conhecimento aprofundado é maravilhoso. A sua vinda é certa. Temos a certeza de que o Senhor voltará para nos buscar um dia. E Ele nos levará para um local maravilhoso. Lá não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá doença que impeça a sua igreja de se reunir. E por fim, Ele descerá sobre nós como chuva que rega toda a terra. Simbolicamente, temos a figura da água. A água que serve para nos limpar e nos purificar de todo pecado. O maior mal que nós temos nesse mundo não são as doenças, não é a violência, não é qualquer tipo de mal que nós podemos sofrer. Mas o maior mal de todos, ele está arraigado na nossa natureza, se chama pecado. E no dia do Senhor, nós finalmente seremos glorificados junto com Ele. E nós estaremos livres desse mal. O Senhor, Ele regará a sua terra e virá como chuva, nos purificando de todo mal. Vamos pausar o nosso vídeo nesse momento. Queria que você fizesse a sua oração antes de começarmos essa devocional e antes de começarmos a ofertar os nossos louvores. E logo em seguida, após os louvores, o pastor estará trazendo a mensagem da parte de Deus para nós essa noite. Vamos orar. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre a
que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Irmãos e irmãs, boa noite. Nós vamos trazer mais uma vez para que se aplique aos nossos corações a palavra do Senhor. Dessa vez eu quero ler para nos trazer essa mensagem bíblica no capítulo 55 do profeta Isaías, versículo 6 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim profetizou Isaías, um profeta que viveu mais ou menos 700 anos antes do nascimento de Jesus, antes de Cristo. Ele viveu numa época muito conturbada. Para a gente ter um pouquinho aqui de uma informação histórica, daquele momento de Isaías. Era um momento de eminentes perigos, eminentes invasões, ameaça de guerras. A Síria estava querendo realmente tornar-se um grande domínio pela força, e era ameaça constante. Eles também viviam em constantes lutas políticas e também de guerras contra o estado do norte, que eram ali os seus vizinhos mais próximos, que de fato eram as demais 10 tribos de Israel. A gente sabe que Judá ficou de um lado com as meias tribos de Efraim e Manassés, e as outras 10 tribos realmente ficaram como o reino do norte. E naquela época eles já eram inimigos políticos, já eram inimigos realmente de lutas territoriais. Então era uma situação bastante difícil. Haviam profetas falsos que davam maus conselhos, havia sacerdotes que se vendiam, que faziam sacrifícios trazendo costumes de idolatrias e cultos dos outros povos. Então era uma atmosfera realmente histórica bem difícil que Isaías enfrentou na época em que ele viveu. No ano do seu chamado, foi o mesmo ano em que morreu o rei Uzias, como ele cita lá no capítulo 6. O ano em que morreu o rei Uzias, ele sentiu chamado naquela visão que ele passa ali no iniciozinho do capítulo 6. Uzias foi o rei mais notável de Judá desde os tempos de Davi, desde os tempos de Salomão. O grande rei Uzias, que fez uma tremenda reforma espiritual em Judá, em Jerusalém, mas agora ele morre, assume Acais no lugar dele, e Acais assume num pandemônio. Tinha que, de uma certa forma, havia um partido lá em Judá que era muito pró aos assírios, para que se fizessem alianças. Acais, no fim, terminou fazendo alianças, terminou permitindo um pouco do culto dos assírios no meio do culto em Jerusalém. Então, para vocês terem uma ideia, havia uma confusão, havia realmente
um debate muito grande naquela época, isso só para que, como pano de fundo, né, para a profecia de Jeremias, para a gente entender um pouquinho melhor. Então, eram tempos difíceis na política, eram tempos difíceis na prática social e também espiritual. Para a questão religiosa também era muito combatida e debatida naquela época. Em meio a tudo isso, nós temos então esse texto, né? Texto que eu acabei de ler, em que ele está dizendo que é hora de buscar ao Senhor, né? Isaías está dizendo, é hora, buscai ao Senhor, confia em Deus, é Ele que pode salvar. Isaías era esse profeta que trazia a palavra do Senhor para que o povo realmente confiasse no Senhor e não nos seus líderes, não nas suas tramóias, né? Nos seus complôs políticos que iam salvar o povo não ia ser realmente aprisionado. Então Isaías está dizendo, busquem ao Senhor, confiem no Senhor e não nos povos e nos seus líderes. Essa era a questão histórica, parecida com a nossa, né? Aqui nós temos a notícia do vírus, uma guerra contra o vírus, mas aí há uma guerra contra a imoralidade política, a cobiça, né? A ganância, tudo isso estão aí por trás dessa ameaça real do Covid-19, mas a gente sabe que nessa ameaça muitas pessoas estão tomando vantagem. A gente vê relatos históricos de que em meio a guerras muitos tomam, como é que eu posso dizer, levam vantagem, né? Afrontando realmente, ou melhor, aflorando os seus piores desejos animalescos mesmo, não desejos de seres humanos, e essas pessoas tiram vantagem dos mais fracos, tiram vantagem dos menos favorecidos, dos menos esclarecidos, e não é o contrário que nós estamos vivendo. Então, precisamos realmente orar, precisamos realmente buscar ao Senhor para saber como nós devemos proceder nesses dias difíceis que estamos vivendo. Foi o fundo histórico, né? Um panorama histórico do texto que nós lemos. Vamos fazer agora uma aplicação bíblica, né? De uma maneira mais devocional, não vamos nos aprofundar muito, até porque o tempo não nos permite. O texto está dizendo, buscai ao Senhor, diante de uma situação extremamente complexa. A palavra nos diz para buscarmos a Deus. Busquem o Senhor. Né? Você já viu aquela frase, né? Quem procura, acha. Né? Quem procura, acha. Então ele está dizendo, procurem o Senhor porque vocês vão achá-lo. A gente pode ler em Jeremias capítulo 29, versículo 13. O profeta Jeremias diz que se buscarmos de todo o nosso coração, nós acharemos o Senhor. Jeremias 29, 13. Buscai ao Senhor de todo o vosso coração. Irmãos, o que é isso? É colocar o nosso coração nessa vivência, colocar o nosso coração nesse relacionamento, nessa prática. É preciso nos empenharmos de fato. O versículo 7 diz assim, desse texto que nós acabamos de ler em Isaías, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Isso é empenho, isso é procurar de fato. Será que nós estamos de fato procurando nos aproximarmos do Senhor? Nós temos deixado os nossos caminhos de impiedade, os nossos caminhos de malignidade, pensamentos controvertidos e temos de fato nos convertido ao Senhor, temos voltado para adorar o Senhor? Quem procura acha, e nós devemos achar realmente esse caminho de volta para adorar o Senhor. É preciso empenho de fato. E isso, para quando nós estamos nos empenhando, nós estamos nos esforçando. Empenhar-se denota esforço, denota comprometimento com o reino de Deus. O reino que nós fazemos parte agora tem um soberano que é perfeito, que é santo. E nós devemos nos comprometer com ele. Então, querida igreja do Senhor, querido amigo, amiga que tem ouvido também essa nossa palavra, o texto nos leva a buscar o Senhor, deixando de lado todos os nossos maus relacionamentos, sentimentos pecaminosos, desejos de vingança, desejos de maldade, desejo de se dar bem em cima do menos favorecido, do menos esclarecido. Não, irmãos, nós devemos ter sentimentos de justiça, devemos ter sentimentos de santidade, termos zelo em nosso coração, porque nós somos povo de Deus, e o povo de Deus é um povo comprometido com o reino de Deus, com a causa de Deus. Isso implica em realmente converter-se ao Senhor. Nós precisamos fazer isso, as pessoas precisam converter-se.
aí sim, o finalzinho do versículo 7 diz: pois Deus é grandioso em perdoar. Aí nós estaremos vivendo o perdão de Deus, aí nós teremos refrigério para a nossa alma, aí nós veremos a vitória sobre essa pandemia, nós veremos que a sociedade poderá sair mais forte ou mais fortalecida se ela sair de uma situação dessa de uma maneira moral, né? Uma maneira espiritual realmente que agrade ao Senhor. Comprometamos-nos com o reino do Senhor, deixando nossas impiedades. Eu quero ler com vocês na epístola de Tiago, lá no capítulo 4, o que ele fala também sobre essa questão de buscar o Senhor, como nós devemos realmente buscar o Senhor, qual tem sido o teu esforço, porque não adianta, irmãos, apenas, mas eu busco ao Senhor, mas eu adoro o Senhor. Palavras são só palavras, né? Precisamos ter comprometimento. Olha o que Tiago diz assim, a partir do versículo 7 do capítulo 4. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Isso é buscar o Senhor, isso é se arrepender de impiedade, isso é esforçar-se para estar na presença do Senhor. Ele nos faz perceber que não basta clamar, não basta espernear, fazer até momentos de vigílias e jejuns para dizer para Deus que nós estamos assim. Deus está vendo o nosso coração, queridos. Deus está dizendo através dos profetas o tempo todo: rasguem as vossas vestes, ou melhor, rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. Deus não está interessado no estereótipo, Deus não está interessado naquilo que nós estamos mascarando e colocando para fora. Deus está interessado em nos converter internamente. Então buscar o Senhor, esforçar-se para buscar o Senhor, empenhar-se a isso, queridos. De fato, ter uma vida íntegra de dentro para fora. Façamos essa reflexão interna para que nós sejamos mudados, né? E aí sim, o nosso exterior seja apenas reflexo do que nós somos por dentro. As nossas atitudes são apenas reflexos dos nossos sentimentos. E aí sim, nós poderemos, de fato, ser aqueles que estão colaborando com o reino de Deus. Tudo isso por quê? Porque o Senhor quer. O Senhor quer assim, né? O Senhor voltou assim, o Senhor desejou assim. Se você não quer obedecer ao Senhor, então não minta, não finja. Mas se você quer obedecer ao Senhor, isso é necessário que você seja lavado por Deus, que você lave as mãos. Interessante lavar as mãos, né? Nós estamos agora nessa pandemia e somos diretamente, todos os dias, ensinados, lembrados a lavar as mãos, né? Com muito sabão, né? E Tiago diz assim: lavem as mãos, pecadores, e vocês de duplo ânimo purificar os vossos corações. Então, que nós possamos também lavar as mãos espiritualmente falando, que nós possamos limpar o nosso corpo espiritualmente falando. E isso implica em sentir, em reconhecer as nossas misérias, em lamentar e chorar, ou seja, arrependimento. Senhor, me perdoa porque eu pequei, Senhor, me perdoa porque eu fiz besteira, Senhor, me perdoa porque eu estou totalmente fora dos teus planos. Lamentem e chorem. E aí sim, queridos, humilhados diante do Senhor verdadeiramente, o versículo 10 de Tiago 4 diz que Ele vai nos exaltar, ou seja, Ele vai nos exaltar a condição de filhos adotivos, Ele vai nos exaltar a condição de concidadãos do reino dos céus, a condição de salvos em Cristo Jesus. Então o Senhor quer assim. Voltando para o texto de Isaías, no capítulo, no texto que nós estamos lendo, no capítulo 55, o versículo 8, ele diz assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ou seja, Deus quer assim. Os pensamentos de Deus são diferentes para nós. Ele tem planos, né? Alguém chega para você: olha, se arrume aí porque eu tenho planos para você. O pai diz para o filho, o esposo diz para a esposa, o patrão diz para o empregado. Deus tem planos também para nós, né? Quais são os seus planos para com Deus? Planos de santidade, planos de obediência, planos de serviço? Pois bem,
Mas Deus está dizendo, olha, só que os meus pensamentos, os meus planos não são os planos de vocês, não. Eu é que sei. Eu que sei os caminhos que eu tenho para vocês. Quer ver? Vamos ler um pouquinho Jeremias 29, versículos de 11 a 13, para corroborar esse texto aqui de Isaías, né? Capítulo 29 de Jeremias, versículo 11, diz assim: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus quer assim. Deus tem planos para mim. O Senhor tem planos para você, para a sua família. Deus tem planos maravilhosos para o ser humano, para toda a humanidade. Ele só quer que você se converta a Ele, que você volte para Ele, à vontade dEle. O profeta Amós, nessa ideia de buscar ao Senhor, ele também diz no capítulo 5, versículo 4, diz assim: buscai-me e vivei. Né? O Senhor diz: buscai-me e vivei. Eu fui dar uma olhada nesse verbo de buscar ao Senhor. A maioria dos profetas vai ter uma parte que trata sobre isso. Busque ao Senhor. Todos. Você vai ver Oséias, Ezequiel, Jeremias, Sofonias falando sobre essa necessidade de buscar o Senhor. O próprio Senhor Jesus também, já nos tempos do seu ministério, ele fala de buscar ao Senhor. O Senhor quer nos dar a vida. A vida em abundância. Né? Quando que Jesus fala de buscar o Senhor? Mateus 6,33. Buscai, né, ao Senhor a justiça do Senhor, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, devemos buscar ao Senhor. Se você vai buscar o Senhor, você vai encontrar vida. Mas para você encontrar vida, você precisa deixar os seus planos errados, os seus planos insuficientes, os seus planos que não são de fato vontade de Deus na sua vida. O Senhor quer nos dar vida e de fato Ele já nos deu. A vida veio ao mundo. O mundo muitas vezes não viu ainda. A vida foi Jesus, é Jesus, será sempre Jesus. Ele veio ao mundo. Em João 10,10 ele disse que tem uma vida abundante para nos dar. Então, deixe-se realmente controlar pelo Senhor. Siga ao Senhor. Portanto, queridos, não se deixe levar pelas pressões que nós estamos vivendo agora. Rumores disso, conversa daquilo, porque fulano falou isso, porque... Não, são muitas pressões. Isaías viveu num mundo também de muita pressão, queridos, mas ele manteve-se fiel ao Senhor. Então estejamos firmes, estejamos esperançosos, não nos deixemos levar por palavras, por mensagens que querem tirar a nossa paz. O nosso socorro vem do Senhor. Amém? O nosso socorro vem do Senhor. E os apertos que possamos passar nos nossos dias, as dificuldades ou as alegrias, que nenhuma delas nos afaste do Senhor. A palavra do profeta vai ser buscar o Senhor. A palavra do servo de Deus que lhes fala agora é: busquemos ao Senhor enquanto nós podemos achar. Que Ele nos abençoe. Amém? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que encobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer, Tua presença, 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 Tua presença é meu prazer, Senhor. Senhor, o Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Gostaria de refletir com vocês em cima do mesmo texto da semana passada, porém para destacar um aspecto um pouco diferente da construção do tabernáculo, lá em Êxodo capítulo 25. O Senhor ele ordena a Moisés que as pessoas tragam a sua oferta, e aí nos versos 8 e 9, falamos sobre o verso 8 na semana passada, a questão do plano divino, na questão da contribuição. Eu gostaria de ler com os irmãos o verso 9, Êxodo 25, versículo 9. Assim diz a palavra de Deus: segundo tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo,
e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, o Senhor mostra a Moisés aqui não somente o que fazer, como a questão da construção do templo, mas ele mostra também como fazer, né? E o verso 9 mostra claramente: segundo tudo o que eu te mostrar. E aqui o Senhor ele não se refere simplesmente à questão da arquitetura e nem simplesmente à questão da composição do tabernáculo, mas ele mostra a maneira como o povo deveria contribuir para a construção desse tabernáculo. E esse padrão instituído, ele perdura, ele permanece até hoje. E são as nossas contribuições. Naquela época, na antiga aliança, as contribuições do povo de Israel. Na nova aliança, nós temos o nosso templo, corpo, mas também temos o nosso templo físico, que deve ser sustentado sobre a nossa responsabilidade. Então, isso é um padrão que o Senhor instituiu e que ele permanece até os dias de hoje. Então, que nós possamos nos render ao padrão divino de sustento da sua obra, que é através dos dízimos, através das nossas ofertas. Através dele, não só temos o nosso templo preservado, como também temos a oportunidade de abençoar vidas que precisam de nós nesse momento. Contamos com os irmãos. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo.
você tem